E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos voltar para nossa aula de física. Então logo depois da vinheta a gente começa. Um abraço! Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Ok. Gente, então para essa videoaula eu trouxe para vocês aqui um desafio. Tá? Um desafio envolvendo o plano inclinado e o trabalho de uma força. Plano inclinado, conteúdo que a professora Fernanda trabalhou com vocês. Tá? Eu acredito que já tenha terminado, né? Mas, então vocês têm condições de resolver questões envolvendo esse conteúdo. E o trabalho de uma força, que é o conteúdo que nós estamos vendo. Tá? Estamos fazendo revisão. Então, nessa videoaula, eu tenho esse desafio aqui para vocês, que a gente vai fazer uma leitura juntos. E depois eu sugiro que vocês parem o vídeo, tente resolver. E depois que resolveu, dê o play novamente no vídeo para a gente resolver juntos, tá certo? Então vamos lá. Vou fazer a leitura com vocês e passo algumas dicas. Na situação esquematizada na figura, o fio e a polia são ideais. Despreza-se o efeito do ar e adota-se a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Dado seno de alfa ou seno de θ igual a 0,6 e o cosseno de θ igual a 0,8, nós temos aqui então o plano inclinado envolvendo dois blocos, né, o bloco A e o bloco B, ligados por um fio ideal, né, é um fio inextensível, a gente não vai considerar que ele não se deforma, tá certo? Aqui o plano inclinado com o ângulo θ. Sabendo que o bloco A e B têm massas iguais a 0,5 kg e que o coeficiente de atrito estático e cinético entre B e o plano de apoio valem respectivamente 0,45 e 0,4, determine, letra A, o módulo da aceleração dos blocos. Letra B, a intensidade da força de tração no fio. Letra C, o trabalho realizado pela força de tração em 0,5 metros. Bom, gente, então as dicas. Na letra A, ele está pedindo para você qual é o módulo da aceleração do bloco. Se tem um módulo de aceleração nessa questão, então quer dizer que os blocos estão se movendo. Se eles estão se movendo, você vai ter que considerar o coeficiente de atrito cinético. Tá? Então é o 0,4 para determinar a força de atrito cinético, entendendo que os blocos estão em movimento. Tá? Então você vai usar o atrito cinético. O que mais que você precisa fazer? Para começar a resolver, você vai isolar os blocos. Né? Você vai fazer o isolamento desses blocos e identificar quais são as forças que estão envolvidas nesses blocos. Depois que você fez isso, você calcula quais são as forças. Tá? Então, vai lá. Isola o bloco B. Quais são as forças que estão ocorrendo nesse bloco B? Aí você determina primeiramente quais são essas forças. Depois você vai e isola o bloco A. Quais são as forças que estão ocorrendo nesse bloco A? Depois que você fez tudo isso, determinou as forças que ocorrem nesses corpos, você tem condições de determinar então a intensidade da força de tração no fio, que é a letra B, e por último, encontrar o trabalho realizado pela força de tração, tá? Em 0,5 metros. Então, agora você para o vídeo, tente resolver e depois que resolveu, continua para ver como é que a gente faz. Tá bom? Até mais! Galera, então olha só, como é que nós vamos resolver? Tenho aqui o plano inclinado, conforme foi dado na questão. A questão A pede para determinar a aceleração, questão B, a força de tração e a questão C, o trabalho. Então vamos lá, vou isolar aqui o bloco B e vou identificar algumas forças. Quais são essas forças? Primeiramente, a força peso. Tenho aqui a força peso. Lembra que eu consigo determinar essa força peso através das suas componentes. Tá? A componente perpendicular ao plano e a componente tangencial, que a gente chama lá de Px
e PY, né? Então aqui no caso nós temos a força PBX, que é a componente X da força peso do bloco B. E aqui a componente PBY, que é a componente perpendicular ao plano, que é a componente da força peso de B. Tá? Então, primeiramente, vamos lá então determinar essas duas componentes. Podemos até determinar também a força peso. Então, o que nós temos, gente? Que a componente Y é dado pela força peso de B vezes o cosseno de θ. Tá? Lembra lá das formulazinhas. Eu tenho que, para determinar a componente Y, eu tenho que multiplicar a força peso de B pelo cosseno do ângulo formado na inclinação do plano inclinado. A componente Px é dado pela força peso do bloco B vezes o seno de θ. Aí nós vamos aplicar então essas equações, essas fórmulas. Primeiro, determinando qual é a força peso do bloco. Como é que a gente determina a força peso? É dado pela massa vezes a aceleração da gravidade. A massa do bloco é 5. A aceleração da gravidade, 10. Logo, eu tenho que a força peso de B é igual a 50. Pronto, sabendo a força peso de B, agora vamos aplicar essas equações aqui para determinar as suas componentes, né? As componentes da força peso. Então, primeiramente, o PY é dado pela força peso de B vezes o cosseno de θ. Força peso a gente encontrou que é 50. O cosseno de θ foi dado na questão, que é 0,8. Então eu tenho que a componente PY é 40 newton. Da mesma maneira eu faço para a componente Px. Agora eu pego a fórmula para encontrar a componente Px. Então Px é dado por peso de B vezes o cosseno de θ. Então eu tenho que Px é dado pelo 50, que é o peso de B, vezes o seno de θ, que é 0,6. Logo, multiplicando isso, nós temos que o Px, o PBX, é igual a 30 newtons. Então, veja só, já encontrei 3 forças. No entanto, a gente percebe que para cima nós temos uma outra força, né, perpendicular aqui, ó, ao plano, que nós chamamos de força normal. Eu não destaquei aqui, né, mas marquem aí no caderno de vocês, que é a perpendicular, força de reação normal. E a gente sabe que essa força de reação normal é exatamente igual a essa força PY. Por que exatamente igual? É claro, em módulo, né? Porque o bloco não está se movendo nessa direção. Para não se mover, então, significa que essas duas forças são iguais em módulo. Então, eu posso colocar aqui também, que a normal é igual a 40 newtons. Muito bom. Agora aqui eu já tenho destacado, né, a força normal. No entanto, a gente sabe que nessa situação nós temos atrito envolvido. Então aqui, ó, já coloquei a força de atrito para baixo. Por que para baixo? Porque eu estou entendendo que esse sistema está se movendo. Como que ele está se movendo? No sentido horário, né? Tem gente que vai ficar com dúvida aí, professor, mas como é que eu sei que é no sentido horário e não no sentido anti-horário? Dá uma olhadinha, gente, na situação. É bem intuitivo. Você não tem força de atrito acontecendo aqui no bloco A. Aqui no bloco B, você tem a força de atrito e a inclinação é menor do que 90 graus. Então, você começa a entender que o movimento vai ser no sentido horário. Tá? Muito bem, então nós temos aqui a força de atrito contrária ao movimento e a força de tração. Então agora eu vou determinar qual é essa força de atrito e vou determinar qual é essa força de tração. Vamos lá. Então a força de atrito a gente lembra que é dado pelo coeficiente de atrito vezes a força normal. Como eu falei para vocês anteriormente, a força de atrito é dado pela força de atrito cinético. Então eu tenho que admitir o coeficiente de atrito cinético é 0,4. Lembrando, gente, a força de atrito cinética ela ocorre porque os corpos estão em movimento. Tá? Então você usa o coeficiente de atrito cinético. Vezes a normal é 40. Então eu tenho que a força de atrito é igual a 16 newtons.
Muito bem. Perceba que eu já descobri várias forças relacionadas ao corpo B. Agora eu preciso da força de tração. Como é que nós vamos determinar essa força de tração? Somente com o que eu tenho no corpo B não é suficiente. Mas eu sei o seguinte, que a força de tração está para a direita e para a esquerda nós temos a força Px e a força de atrito. Tá, então eu vou dizer o seguinte, como tem movimento, e esse movimento é para a direita, quer dizer que essa força de tração ela é maior do que a soma dessas duas. Então eu posso até escrever assim, ó, a força de tração menos a força de atrito menos a força Px é igual à força resultante. Qual que é a força resultante? A massa do corpo B vezes a aceleração. Tá? Entenda isso, gente. Não é difícil. Olha só. Força de tração está para a direita. Ela está vencendo. Então quer dizer que essa força de tração menos essas duas, nós vamos ter um resultado para cima. E esse resultado para cima, conforme a segunda lei de Newton, é a massa do corpo vezes quem? A aceleração. Agora vamos tentar resolver o máximo possível aqui. A força de atrito a gente tem que é 16. A força Px a gente tem que é 30. A massa de B a gente tem que é 5. E a aceleração a gente não tem. Inclusive a gente, é uma questão, né? A letra A para a gente determinar a aceleração. Bom, então tem o seguinte, que a força de tração menos 46 é igual a 5A. Resolvendo aqui, ó, menos 16 menos 30 dá menos 46. Igual a 5A. Então deixa quietinho aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de equação número 1. Tá? E vamos adiante. Agora eu vou usar o bloco A, porque eu já explorei todo o bloco B, com todas as forças ali envolvidas, determinei o que era possível. Agora eu vou explorar o bloco A. No bloco A, quais são as forças que estão ocorrendo? A força peso de A, que é sempre para baixo, e a força de tração, que está no cabo. Lembra lá, gente, força de tração é sempre aquela força que está envolvida ou está relacionada a um cabo, tá? Ou uma corda, certo? Muito bem, então são essas duas forças. Mas nós entendemos o seguinte, que o movimento é para baixo desse corpo A. Então significa que a força peso de A está vencendo. Ela é maior. Então eu posso fazer o seguinte, que o peso de A menos a força de tração vai dar uma resultante para baixo. Então vamos lá. Então peso de A menos a força de tração é igual a uma resultante. Como que a gente determina a resultante pela segunda lei de Newton? A massa vezes a aceleração. Que é a massa de quem? Massa de A. Vamos tentar substituir tudo que eu tenho aqui. Qual que é o peso de A pela segunda lei de Newton? O peso é dado por massa vezes aceleração. Massa de A é 5 e a aceleração da gravidade, nesse caso, é igual a 10. Então 5 vezes 10, que é 50. Menos a força de tração, igual a resultante. A resultante no corpo A. Então é a massa de A vezes a aceleração do sistema. Então, continuando. 50 menos a tração é igual a 5A. Então agora nós temos uma outra equação envolvendo o quê? Envolvendo a tração e envolvendo a aceleração. Aí nós vamos associar essas duas equações aqui, ó. A equação número 2 com a equação número 1. Vamos lembrar lá das aulas do tio Nelson, né? Duas equações com duas incógnitas a gente pode resolver por um sistema de equação. Então vamos passar para o próximo slide. E olha só. Aqui eu só estou mostrando novamente o que nós temos e o que nós precisamos encontrar. E aqui eu tenho a associação dessas duas equações. A equação número 1 e a equação número 2. Ótimo. Então dei uma organizadinha aqui, né? Só para ficar a tração embaixo de tração. E aí eu vou resolver esse sistema de equação pelo método de adição. Tá? Qualquer dúvida vocês me questionam que eu posso até fazer um vídeo aí falando sobre o método de adição de resolução de sistema de equação, tá bom? Então, simplifica esse tração com esse menos tração. 50 menos 46 dá 4. 5A mais 5A dá 10A. Logo, eu tenho que a aceleração é igual a 0,4 metros por segundo. Muito bem. Encontrei, então, a resposta do item A, que é a aceleração. Agora, vamos para a letra B. Na letra B, então, a gente tem que determinar a força de tração.
Aí você vai fazer o seguinte, você pega qualquer uma das duas equações aqui, ó. Ou a equação número 1 ou a equação número 2. Vamos pegar aqui a equação número 1, ó. Equação número 1, tração menos 46 igual a 5A. Então, tração menos 46 é igual a 5 vezes 0,4, que é a aceleração que acabamos de encontrar. Muito bem. Então, eu tenho, resolvendo a equação aqui, a tração é igual a 5 vezes 0,4 dá 2. Mais 46. Então, eu tenho que a força de tração é igual a 48. E, por último, vamos determinar o trabalho dessa força de tração quando o deslocamento é de meio metro. E aí o que a gente faz? A gente lembra que o trabalho de uma força é dado pela força vezes o deslocamento. Aí eu tenho que o trabalho dessa força de tração, então a força de tração vezes o deslocamento. Qual é o trabalho da força de tração? 48 que a gente encontrou para a tração, vezes o deslocamento, que é meio metro. Lembra lá, multiplicar por meio é dividir por 2. Então o trabalho é igual a 24 joules. Beleza, minha gente? Acertaram? Faça um comentário aí, gente. Manda o WhatsApp para mim. Comente no vídeo, comente aí no YouTube. Faça qualquer comentário referente ao seu entendimento, ao seu estudo, para que eu consiga saber como é que você está lidando com essas situações. Ok? Gente, forte abraço para vocês. Fique com Deus. Até mais.